Vamos direto à Argentina, as primeiras informações do Cruzeiro no Rádio Esportes, ao vivo de Santa Fé, no interior da Argentina, está o repórter Emerson Pansieri. Nesse momento, Pansi, uma terça-feira de muito calor em Belo Horizonte, 28 graus, sol a pino. E aí, como está o clima para o jogo de hoje? Já percebo pela live também, dia de sol aí na Argentina, situação de momento. O que o Cruzeiro vai encontrar hoje à noite na sua estreia de Sul-Americana? Um abraço, bom dia, chega mais, Pansieri. Um abraço para você também, Thiago, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Um abraço para os nossos comentaristas também, todo mundo que tá ligado aqui na Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Você pode acessar o site Sócio 5 Estrelas, tem planos a partir de R$ 9,90 e você vai acompanhar o Cruzeirão de onde você estiver, tá? Tem condição super legal para você ser sócio do Cruzeiro, Sócio 5 Estrelas. Thiago, aqui um dia bonito, aqui a temperatura 20 graus. Estamos, até para quem está nos acompanhando na live com imagem no YouTube, para explicar, estamos aqui do lado do Rio Santa Fé. Esse rio que está aqui, desse lado aqui à minha direita, é o Rio Santa Fé e é uma região portuária, uma região mais nobre da cidade e uma região também portuária aqui da cidade de Santa Fé. Santa Fé que tem mais ou menos 500 mil habitantes, também levando em consideração alguns municípios aqui próximo à cidade de Santa Fé, é a nona cidade aí da Argentina, que fica na província, no estado de Santa Fé. Se a gente for explicar mais ou menos pegando o Brasil, é como se fosse mais a região nordeste da Argentina, onde estamos neste instante, agora para fazer esse duelo entre Cruzeiro e União Santa Fé às 19 horas, às 7 horas da noite, nossa jornada esportiva internacional com o microfone pesado e forte da Itatiaia aberto em mais uma missão fora do Brasil. Sobre esse time do técnico, a gente pensando, né, do técnico Leonardo Jardim, como que ele vai armar essa equipe, ele ontem comandou uma atividade que teve bola parada, teve posicionamento no CT do Colón. E aí, Thiago, o que dá para destacar é que essa formação tá um mistério, né? O que ele vai fazer nesse duelo contra a União de Santa Fé? Se a gente for levar em consideração tudo aquilo que ele vem falando em termos de jogabilidade, né? A parte de intensidade precisa estar alta, a força dos jogadores também, tudo isso vai ser levado em consideração para que ele possa escalar o Cruzeiro. O que eu tô querendo dizer com isso? Se alguém tiver um pouco cansado, até falávamos isso no Rádio Esportes de ontem, se tiver alguém com um nível aí de cansaço, não fica. E tem mais uma coisa que também eu pude apurar aqui. O treinador tá pensando no jogo contra o Internacional, que é também uma partida importante fora de casa. Então, para a Copa, é um estilo de competição para classificar nesse grupo E, mas também pensar no campeonato de regularidade, que é o Campeonato Brasileiro, que é a competição que o Cruzeiro também tem pela frente no fim de semana. E outra ideia interna dessa comissão técnica do Cruzeiro é que vitória atrai confiança e que vitória também é importante para esse início de trabalho. Então, quer colocar quem estiver 100% mesmo, esse lado mental também vai mandar muito. E aí, por exemplo, Vidalba é da casa, né, da Argentina, o Lucas Homero argentino. Vamos ver, né, se algumas situações para a gente debater e trazer ao longo também do nosso Rádio Esportes. Sobre a preparação, como eu disse no CT do Colón, ontem os jogadores ali no hotel, volta e meia aparecia, Thiago, e aí é interessante como estávamos também nessa concentração do Cruzeiro, volta e meia aparece um torcedor do Colón quer tirar foto, o Cássio quer tirar foto com o Gabigol, são os mais procurados pelo torcedor. Até me perguntaram, cadê o Matheus Pereira? Eu falei, o Matheus Pereira tá cuidando do filho que tá nascendo. Também é um jogador que é conhecido nesse elenco do Cruzeiro. Mas a própria torcida local, né, a própria torcida do Colón, querendo passar essa força ao time que tem essa missão hoje à noite, no caso o Colón, rival do União Santa Fé. Então o Cruzeiro ganhando essa torcida também hoje aqui na Argentina, Thiagão. Faz parte, a rivalidade existe no mundo todo, e aí em Santa Fé ela é bastante aquecida entre o Colón e o União Santa Fé. São detalhes que você acompanha ao vivo com o Emerson Pansieri, direto de Santa Fé, na cobertura da Itatiaia, lá direto da Argentina. E lembrando a você que hoje é aquela noite em que o gol sai primeiro na Itatiaia. Então, você cruzeirense, você atleticano, hoje, desde as 18 horas, já colado com a gente
gente com a transmissão completa da estreia do Galo e do Cruzeiro na Sul-Americana. Vou trazer os comentaristas da Itatiaia, Nath Yusa e Ali Oliveira, pra gente falar um pouquinho desta estreia do Cruzeiro, Nath. Lembrando, o Cruzeiro venceu o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro, que já traz um certo alívio a esse início de trabalho do técnico Leonardo Jardim, e é ainda uma fase de grupos da Copa Sul-Americana. Poderíamos dizer, Nath, que o empate, aquela pergunta sempre antes do jogo, se te oferece um empate hoje, Alexandre Simões contra o União, dependendo, obviamente, do que vai acontecer dentro do jogo, Cruzeiro hoje com o empate lá pode ser bom resultado, Nath? Bom dia! Bom dia, Thiago Reis, também Alexandre Simões, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia nesta terça-feira. Olha só, de início eu não pegaria esse empate não, viu? Acho que o Cruzeiro tem condição de ganhar, é mais qualificado, entra como favorito. A Copa Sul-Americana, a gente sabe que só o primeiro, né, avança, então é importante já largar com 3 pontos, tentar somar o máximo possível, tentar vencer o máximo possível de jogos, ainda que seja um confronto fora de casa, ainda que seja um jogo na Argentina, e a gente sabe, né, deve ser o jogo em que o Cruzeiro vai enfrentar maior número de torcedores rivais, que vai ter um estádio com maior pressão aí, exercida pelos torcedores do outro lado, mas o Cruzeiro tem jogadores também muito experientes para driblar, para saber lidar com isso, então, de início, eu acho que o Cruzeiro não deveria aceitar um empate não, acho que é jogo que tem que entrar com o pensamento da vitória, porque o Cruzeiro tem condição de ganhar. É claro que o enredo do jogo, ele pode te complicar, você pode ter um jogador expulso, enfim, pode ser, eu até imagino que o União vai entrar com uma postura bem fechada, ouvia já mais cedo nossos repórteres falando, daqui a pouco vamos trazer também o treinador deles aí, promovendo, pensando uma equipe com 5 marcadores, o Cruzeiro vai ter dificuldade para furar esse bloqueio, mas acho que dá para vencer, tem que, claro, ser uma equipe equilibrada, tem que entrar com esse pensamento de competir, de brigar, é uma competição sul-americana, é uma competição que exige mesmo esse pensamento de brigar por toda a bola, de não ter lance perdido, mas o Cruzeiro tem que entrar com o pensamento da vitória, Thiago. Ô Alexandre Simões, a se considerar o grupo do Cruzeiro na Sul-Americana, que além do União Santa Fé tem o Palestino do Chile e o Mushuc Runa, o jogo de hoje é o jogo mais difícil em tese que o Cruzeiro vai enfrentar, já que afinal de contas depois vai pegar esse União em Belo Horizonte, esse jogo na Argentina, né? Até pela rivalidade Brasil e Argentina, pode ser o jogo mais difícil do Cruzeiro no grupo, logo de cara na estreia da competição. Simões, bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, Nath, Pansieri, quem acompanha a gente. Eu acredito que sim, Thiago, até porque o Palestino, né, que é outro time tradicional, joga a Copa Libertadores há muito tempo, mas ele manda as partidas dele no Estádio Nacional de Santiago e a torcida dele é muito pequena, né? Então, quer dizer, esse fator pressão que existirá hoje em Santa Fé não existe. E eu acho que o Cruzeiro precisa encarar a Copa Sul-Americana, Thiago, com um olhar diferente. Você sabe por quê? O Cruzeiro é um time que ficou marcado pela história internacional. O Cruzeiro tem uma história internacional muito bonita, tanto que no início dos anos 70 foi chamado de Cruzeirão Exportação, você sabia disso? Lembro. Cruzeirão Exportação, justamente por isso, porque é o primeiro time mineiro a jogar a Copa Libertadores, é o primeiro time mineiro a ter jogador convocado para a Copa do Mundo, que foi o Tostão 66 e que marcou gol, então o primeiro gol, teve Tostão e Piazza em 70, em 66 bate o Santos do Pelé, que era uma marca do futebol mundial ali nos anos 60, e nos anos 70 o Cruzeiro tem presenças em Libertadores, 75 semifinalista, 76 campeão, 77 perde o título pro Boca nos pênaltis. O Cruzeiro faz excursões, Thiago, chega a ficar 2 meses fora do Brasil, fazendo excursões por todas as partes do mundo, tá? E aí, quando a gente pega o cenário atual, Thiago, eu não tenho dúvidas de que a Copa Sul-Americana é a competição menos importante entre as 3 que o Cruzeiro disputa. Copa do Brasil vale mais, Campeonato Brasileiro vale mais. Mas se a gente pegar esse ponto histórico e institucional, eu acho que a Sul-Americana é a competição mais importante para o Cruzeiro em 2025. Você sabe por quê? Dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro, e a gente tem um G12, o Cruzeiro é o único que não ganhou um título internacional nesse milênio. O Vasco ganha a Mercosul de 2000, naquela virada contra o Palmeiras, tá? E no iniciozinho do milênio, né? Não, o milênio começa em 2000, né? O século 2001, mas o milênio é 2000. Mas o Cruzeiro... 25 anos sem ganhar nada também, isso, o Vasco. Mas ganhou nesse milênio. E
nós temos 10 clubes brasileiros que ganharam a Libertadores nesse século. O Cruzeiro teve próximo em 2009, quando perdeu a final em casa para o Estudiantes, e ano passado perdeu a final dessa mesma Sul-Americana para o Racing. Então, eu entendo, na ordem é Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Para a história, para tudo que o Cruzeiro representa do ponto de vista internacional, eu acho que a Copa Sul-Americana é muito importante. Então eu acho que o Cruzeiro tem que ter muito carinho e muita atenção com a Copa Sul-Americana, porque seria um título muito importante para o clube neste 2025, Thiago. Olha, são 11h57. Ô Emerson Pansieri, daqui a pouquinho você volta me contando a escalação, o que pode fazer de mexidas no Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim. Agora eu tô na expectativa do público. O Rafael Leal vai trazer informações já do time adversário, Santa Fé, que tá em crise, né? Você já antecipava mais cedo. O Santa Fé com uma cobrança muito forte da sua torcida, mas ainda assim, vai ter casa cheia. Você já viu o estádio aí? Qual que é a estrutura que o Cruzeiro vai pegar hoje à noite aí em Santa Fé, Pansieri? É um estádio, vamos colocar assim, argentino raiz, né? Capacidade para 27 mil torcedores, o 15 de abril. Hoje é 1º de abril, né, gente? Mas o estádio chama 15 de abril. Então é onde o Cruzeiro vai jogar contra o União de Santa Fé. E trocando uma ideia, Thiago, até disponibilizando essa informação também do nosso grupo interno, o Rafa daqui a pouco vai trazer as informações do time argentino, mas vale destacar que só se fala no jogo, é impressionante, viu? Publicações falando do jogo, aqui também a imprensa local, rádios locais também nos procurando, querendo que a gente fale um pouco do Cruzeiro. Só se fala na partida, eles têm muito amor realmente ao União e ao Colón, são as duas equipes aqui fortes de Santa Fé. Então a expectativa é Thiago Reis, acredite se quiser, vai estar do jeito que você gosta, no meio da galera, 25 mil, a enxada do União de Santa Fé, viu? A torcida do União de Santa Fé promete bater aquele bumbo aqui, então vai ser uma pressão, e sabemos que o Cruzeiro vai ter então essa dificuldade, além da partida, essa questão também da pressão em um estádio que não é muito grande, é mais acanhado, naquele bem estilo argentino. Então é o que nos espera mais tarde, Thiagão.